dando prosseguimento à série de tutoriais sobre precificação, né? Já falou sobre crédito, já falou sobre baixa. Agora bora falar sobre as calculadoras, né? Que o precificação possui. Pode te auxiliar para você que é investidor a obter, né, o valor justo, te auxiliar a comprar ações baratas, bolsa, e até mesmo fazer cálculos mais voltado com metodologias como o Bazin, fluxo de caixa descontada, gráfico, né? Hoje eu vou mostrar para vocês a calculadora do fluxo de caixa descontada, né? Que pode ser utilizado de N jeito, né? Você pode utilizar ela para, na verdade, fazer lucro líquido descontado, né? Você estimar o valor futuro, trazer a valor presente, né? E você terá sua, o seu valor justo daquela ação, né? Por quanto você poderia comprar ela, até quanto, né? Poderia comprar. Então, bora lá. Aqui em renda variável vai ter painel, calculadoras. Nesse painel nós temos fluxo de caixa descontado, Graham, Bazin, Peter Lynch, Gordon e Dividend Yield. Esse Dividend Yield aqui, inclusive, ele é gratuito. Ele te dá uma previsão de quantas ações você tem que ter para receber uma certa quantidade de valor. Por exemplo, quero receber R$ 1.000 por mês de dividendos, né? Quantas ações empresa X eu tenho que ter para conseguir esse valor mensalmente? A calculadora vai te ajudar com esse cálculo, né? Mas hoje nós vamos focar aqui no fluxo de caixa de conta. Essa calculadora, ela é das três não, de todas, ela tende a ser um pouco mais complexo porque você precisa ter um pouco mais de informação da empresa, né? E nesse caso aqui, o exemplo que eu vou pegar, né? Eu vou buscar as informações lá no Investidor Dash e como eu não tenho as informações detalhadas da empresa, eu vou utilizar o lucro líquido como base para eu conseguir ter o valor justo dessa empresa. Ou seja, vou projetar o futuro, quanto de lucro líquido, por exemplo, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, a empresa vai gerar, trazer valor presente e o meu valor atualmente, né? Quanto que eu vou pagar hoje para ter aquele lucro daqui a 5 anos, 10 anos. Eu vou começar pegar, por exemplo, aqui a Caixa Seguridade, né? Eu gosto. Tendo a Caixa, o próprio investidor 10, né? Você pode utilizar o que você quiser, porque ela vai somar o valor para frente presente. Então, eu posso, para controle, né? Posso, ela vai me já preencher a cotação, né? Mas você pode vir aqui e colocar a cotação dela atual se estiver errado. Então, ela já tem a cotação. Então, aqui são os intervalos de anos que eu quero calcular. Esse fluxo de caixa, no caso, eu vou utilizar o lucro. Eu vou pegar 2026 até 2029 para olhar. Preciso ter o patrimônio líquido. Posso ter o patrimônio. Então, aqui na empresa, aqui eu consigo ter essa informação. Quanto está o patrimônio? Informações da empresa. Valor detalhado aqui. Patrimônio. Patrimônio. Quantidade de ações. Preciso ter essa informação também. Então, a quantidade de ações eu tenho aqui. Total de papéis. Informação da empresa. De ação. Quanto que a empresa, no caso aqui seria o fluxo de caixa, como eu não tenho fluxo de caixa, eu vou utilizar o lucro líquido. Então, qual que foi o meu lucro líquido no ano base? O ano base, ele é esse primeiro ano aqui, né? Meu ano de referência que eu quero começar a calcular. Então, se a gente descer um pouco mais aqui no Investidor 10,
e no Investidor Dash a gente tem essas informações aqui, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, de 2026. 2026 ainda não tem, mas já saiu o primeiro trimestre. Então, eu posso fazer o seguinte: eu posso ver quanto ele lucrou no primeiro semestre e ter uma base, né? Então, vou pegar aqui, como é o primeiro semestre, já que para fazer o cálculo, eu vou calcular por 4, nos 4 semestres do ano. Então, a previsão que no ano de 2026, né, a minha previsão boa, que faça pelo menos 4 bi 600 milhões de lucro. Tenho aqui, ano base, para 2026, né, jogar 4 bi. Então, aqui a minha taxa de desconto, né, normalmente tende a ser o valor da Selic, né, mas a galera também gosta de jogar o IPCA mais longo do Tesouro. Então, vou utilizar hoje a Selic está 14,50, vai ser minha taxa de desconto. O crescimento na perpetuidade, né? Quanto que vai ser a Porsche? Ela atinge o ano de 2029, quanto que ela vai crescer? Então, estou dizendo que ela vai crescer todo ano 3%, pelo menos 3%. Vou colocar aqui. Pode ser 2, pode ser 1, mas normalmente a galera ou mantém de 1 a 3. E acima de 3, o cálculo tende a ser irreal, porque é lucro infinito, né? Então, o lucro, o fluxo de caixa infinito. Então, é muito irreal. Então, economistas tendem a, no máximo, ter um caixa. Aqui eu posso dizer, apontar qual que é o payout da empresa. O payout dessa empresa que eu sei na cabeça é de 90%. Então, do lucro dela, ela tira 90%, que isso quer dizer. Esses 44 por exemplo, ela está distribuindo para os acionistas 3,5, por exemplo. Então, se eu apontar que o payout vai ser de 90%, para o cálculo disso, ele vai desconsiderar esses 3,5, vai pegar só os 5, os 500 milhões, né? Na realidade, restante. Então, esse é o valor que vai ser considerado no cálculo. Se eu botar zero, aí sim ele vai considerar o valor todo que vai ser calculado. Se eu colocar 90, vai tender a dar um outro valor. Por isso que quando se faz esse tipo de cálculo, não está se considerando o dividendo, ele já está sendo considerado no payout. E, no caso, apesar de ter colocado o payout médio, pode ser o que você quiser. E qual que é o crescimento, né? Qual que é o ROI dessa empresa, né? Quanto de ROI essa empresa tem na média, né? Por exemplo, essa empresa, se a gente pegar aqui o ROI dela, vai dar mais ou menos 8, 7, 6, 7, 5. Então, posso dizer, jogar o ROI dela de 6, botar nessa média. Aqui. Aqui eu tô fazendo na pressa. Claro que não é. Mas você, quando eu fizer, com certeza vai ter todos esses valores à mão. Colocar certinho. E a margem, né? Então, eu tenho aquela ação que eu calculei o valor justo dessa empresa. Margem de seguridade, né? Vamos que é R$ 17, né? Quanto de margem, até quanto de margem eu posso comprar, né? Então, basicamente, a margem de segurança é essa. Você pode deixar zero, não tem problema nenhum. Ou você pode dar sua margem. Tem gente que coloca 10% de margem, né? Ou seja, bateu de R$ 10, 10%, até R$ 9 de compra. A empresa, no cálculo no fluxo de caixa, o preço justo dela é R$ 10, né? Então, até R$ 9 a pessoa compra. Botou 10%. Ou seja, a empresa está R$ 9,50, já está fora da margem de segurança dela. Por mais que o preço justo dela seja R$ 10. Então, vou botar para calcular. Calculou. Então, com essas informações que eu apontei, eu poderia pagar, sem considerar a margem de segurança, 18,04. Ou seja, no preço atual que ela está, 17,70.
eu poderia comprar. Só que aí vem a questão da margem de segurança, né? Então ela tá com de 18,04 para 17,71, ela tem 1% só de diferença, né? 1,81, quase 2%. E a margem de segurança que eu quero é de 10. Então por isso que aqui vem a recomendação de guardar. Se eu jogar aqui, ó, por exemplo, 1%, né? E calcular novamente, aí vem comprar. E de acordo com a minha margem de segurança, né, tá dentro. Então eu tenho na verdade, praticamente 2% de margem de segurança. Então eu poderia comprar a esse valor, certo? E aqui estão os fluxos futuros, né, trazido a valor presente. Então, de acordo com o DCF, né, dia 2027 ele vai lucrar 4,6 bi de novo. Então ela vai, na verdade, vai ter um crescimento de acordo com as informações que eu coloquei para ser calculado. Vai crescer em média 0,6 por ano, nem 1%, né? E vai ter uma taxa de crescimento perpétuo de 3%, né? Se eu colocar a taxa de crescimento perpétuo de 2, que eu gosto por ser bastante conservador, vai ver que o preço, preço já cai, né? O preço justo dela. Então, aí, ó, a recomendação, não comprar mesmo, porque tá abaixo do preço justo. Aí eu tenho a opção de salvar esse valuation, né? Para eu recordar depois, tem aqui salvo, e em valuation salvo, você vai ver que ela vai estar lá para salvo. Assim como para Caixa Seguridade, eu salvei esse valuation. Para todos os outros também eu posso salvar e ele vai estar nesse quadradinho aqui. Cada uma você vai conseguir ter as informações salvas, né? E poder editar quando quiser. Traz todas as informações. Tem aqui edita, não era 14,50, era 15. Exemplo. E calculo novamente. Dá um novo valor. Ele vai dizer que se já existir, ele vai substituir. Se a gente for lá agora, pronto, substitui. Mais de segurança, menos de se a gente editar. Então, essa é uma calculadora que é muito difícil de se encontrar. Então, está disponibilizada aí, né, por um valor, especificação e não cobra mensalidade, mas cobra crédito, créditos baratos, né, acessíveis. Então, putz, eu quero só fazer, olhar minhas finanças pessoais. Por um dia, você paga R$3, né? E um mês você paga 25. Ou se você não quiser olhar rapidão só para imprimir, 45 centavos. Mas, compra o crédito e já tá na mão. Então, se eu quiser, tipo, aí eu só vou ver novamente daqui a 2, 3. Compro crédito novamente. 3 créditos, 4 créditos, só para alterar uma coisinha. Então é isso.